apenas alguns versículos, dos versos 1 ao verso 7 de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Vamos começar, na verdade, lendo aqui do capítulo 3, verso 26. Na verdade, conecta aí esse tema da filiação, por meio da adoção. Gálatas 3, 26. Que diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Glória a Deus. Tome seu assento. Se possível, curve a sua cabeça. Pai, falamos contigo nesta noite e queremos ouvir a tua voz e a tua palavra. Fala conosco de uma maneira peculiar e de uma maneira especial. Nós te pedimos, ó Pai, e por Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos na véspera da ceia do Senhor. Domingo, é isso? Domingo à noite nós teremos a grande ceia do Senhor. Vai ser às 18 horas, nós não teremos o culto pela manhã, mas às 18 horas, amanhã teremos a EBD, normalmente, tá certo? Às 9 horas e às 18 horas nós estaremos aqui para a grande festividade da ceia do Senhor, domingo às 18 horas. Você não pode perder. Convido a igreja do Senhor Jesus, que nos ouve, que aqui está, aqueles que estão em casa, para que no domingo você faça um sacrifício. No domingo você faça um jejum. Misture jejum com oração e nós viremos para a ceia do Senhor e, claro, obviamente que cada um tem o seu tempo. Nós não vamos determinar que o tempo de jejum de nenhuma pessoa. Sabemos que tem pessoas que podem jejuar 2 horas, podem jejuar 3 horas, podem jejuar até o almoço, mas isso vai depender da sua saúde e da sua disponibilidade de realizar esse sacrifício. Amém? Queridos, eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta na carta de Paulo aos Gálatas. E nós estamos hoje com o propósito de estudar o que Paulo nos apresenta
sobre a nossa filiação. Mas antes de nós estudarmos isso, eu quero que você esteja sintonizado comigo aí no capítulo de número 3 e no versículo de número 23, versos 23 em diante, para que nós possamos compreender a palavra que Deus tem para nós nesta noite. Paulo, neste capítulo, está falando sobre a lei e sobre a promessa. A promessa, ela é anterior à lei. Quando Deus resolveu criar todas as coisas, eu costumo dizer isso aqui, quando Deus resolveu criar todas as coisas, céu, terra, quando Deus resolveu criar o firmamento, Deus assim o fez por meio da sua palavra. A Bíblia apresenta 10 expressões no livro de Gênesis, capítulo 1, para resumir toda a obra criativa de Deus. Haja, 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 10 vezes. E cada vez que Deus pronuncia essa palavra ela vem acompanhada de uma obra do Espírito Santo. Deus tem um jeito de criar todas as coisas. Ele sempre cria tudo por meio da palavra. Mas quem dá vida, quem produz vida, quem traz à existência aquilo que não existe, é o Espírito. Então, Deus vai criar os céus e a terra. Deus vai colocar em ordem aquele caos. Mas o Espírito de Deus está sobre a face das águas, aguardando o ressoar da voz do Todo-Poderoso para trazer à existência e dar vida àquilo que não tem vida. Quando Deus resolveu criar uma nação por meio de um homem chamado Abraão, homem que é citado reiteradas vezes no capítulo 3 e no capítulo 4 de Gálatas. Quando Deus resolveu criar uma nação, a nação de Israel, Deus também fez isso por meio da palavra, que Paulo chama de promessa. Então, Deus chamou Abraão, e se você quiser acompanhar comigo, venha, por favor, para Gênesis capítulo 12. Deus então vai criar uma nação, e a forma como Deus resolve e decide criar esta nação é por meio da palavra, ou, como Paulo prefere falar, por meio da promessa. E a promessa de Deus para Abraão, conforme Gênesis, capítulo 12, versículo 1, o Senhor diz a Abraão: saia da tua terra, saia da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor resume a promessa que ele faz para Israel, ou para Abrão, melhor dizendo, tendo como pai do que seria futuramente Israel, 7 garantias, 7 promessas. A primeira palavra é: você será um povo grande, você será famoso. É a segunda, melhor, farei de você uma grande nação, é a primeira. Segunda, eu te tornarei fecundo. A palavra abençoar
em Gênesis 12:1, eu te abençoarei, poderia ser traduzida, eu te farei fecundo. Por quê, pastor? Porque sempre que a palavra abençoar aparece no livro de Gênesis, ela está relacionada com a fecundidade. Então Deus está dizendo para Abraão: eu vou fazer de você um grande povo, esta é a minha promessa. E aí Deus, já conhecendo o que poderia estar na mente de Abraão, Deus já vem com a segunda palavra, porque possivelmente na mente de Abraão, ele está lembrando: mas eu sou velho e minha esposa é estéril. E aí o Senhor fala para Abraão: não se preocupe, eu farei você fecundo. Terceira promessa: eu farei o teu nome ser um nome famoso. Isto significa que Deus estava dizendo: de ti sairão reis, de ti sairão homens e mulheres que serão poderosos e poderosas na terra. E você, verso de número 3, será uma fonte de bênção. Quando a Bíblia diz você será uma bênção, é diferente de Deus dizer eu te abençoarei. Porque quando Deus diz eu te abençoarei, Deus está dizendo eu te farei fecundo para que você possa gerar. Mas quando Deus diz você será uma bênção, Deus está dizendo você vai ser uma fonte, através da qual pessoas serão abençoadas por meio da tua vida. Mas não para por aí, Deus diz: e eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Verso de número 3 ainda, sexta: eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E sétima, Deus diz: por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Se alguma nação da terra quiser ser abençoada, precisará entender que a bênção vai passar por você. A bênção vai passar por você para chegar no próximo. Eu não vou dar a bênção para os outros sem que a bênção passe por você. E aí, essa palavra de Deus para Abraão, ela é explicada. Volte comigo para Gálatas, no capítulo de número 3. E agora nós vamos entender o que Deus está dizendo. Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 16. Observe e leia comigo, por favor. A Bíblia diz da seguinte maneira: assim também as promessas. O que a Bíblia diz? Assim também as promessas. Quantas promessas? A Bíblia não está dizendo aí, mas eu acabei de dizer quantas promessas? 7 promessas. Então vamos voltar para Gálatas 3:16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão. E a quem? E ao seu descendente. Promessas está no singular ou no plural? Plural, porque são 7. Descendente está no singular ou no plural? No singular. Continuemos a leitura. A Escritura não diz e aos seus descendentes no plural. Veja, como se falasse de muitos. Mas, olha o que a Bíblia diz: mas a Bíblia diz ao seu descendente. Participa comigo, por favor, quando precisarmos, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quer dizer, a lei veio 430 anos depois, mas antes da lei veio a promessa, ou vieram as promessas. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que a promessa para Abraão, ou as promessas feitas para Abraão, foram feitas também ao seu descendente, e o descendente aponta para Cristo. Verso de número 18: pois a herança
Deus concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Agora leia comigo versículo de número 29. Versículo de número 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Aleluia, glória a Deus. Esta palavra é clara, esta palavra é compreensiva, mas deixe-me resumir para você o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: Deus prometeu para Abraão: primeiro, eu farei de você um grande povo. Deus prometeu para Abraão: eu farei você uma pessoa abençoada. Terceiro, eu farei de você uma fonte de bênçãos. Quarto, eu tornarei famoso o teu nome. Quinto, eu abençoarei os que te abençoarem. Sexta, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sétima, a bênção vai passar por você para chegar em todos os demais cantos da terra. Agora Paulo está dizendo, esta promessa, ou melhor, estas promessas foram feitas para Abraão e para o seu descendente, e o descendente de Abraão é Cristo, mas nós que estamos em Cristo, nos tornamos herdeiros junto com Cristo, dessas promessas que Deus anunciou para Abraão. Continuemos. Eu quero que você entenda, antes de nós começarmos a aplicar ainda mais essa mensagem. Veja que, volte comigo para o versículo de número 26, do capítulo 3 de Gálatas. E eu quero explicar para você como é que nós nos tornamos herdeiros junto com Cristo. Veja que existiu e existe uma explicação por parte de Paulo aqui, para explicar para nós como é que nós nos tornamos herdeiros com Cristo dessas promessas. Existiu um processo legal que aconteceu no reino espiritual e aconteceu também na história, aconteceu também no reino físico. E este processo se chama processo de adoção. Repita comigo: adoção. Então vamos entender como é que funciona este processo da adoção, no capítulo de número 4, e no versículo, ou melhor, volte um pouco antes, eu preciso explicar para você ainda o capítulo 3 e o versículo de número 23. Leia comigo o capítulo 3, verso 23. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então preste atenção, nós estávamos sob a custódia, é um termo legal, sob a custódia. E aí eu quero que você entenda o seguinte: quando uma criança ela está em situação de abandono, ela fica sob a custódia do Estado, não é assim? Ela fica sob a custódia do Estado, ela vai para um abrigo, ela vai para uma casa que possa lhe receber, até que ela aguarda o momento em que ela será o quê? Adotada. Enquanto ela não for adotada, ela fica sob a custódia do Estado. A partir do momento que surge uma família interessada naquela adoção, acontece um processo que no Brasil é por demais complicado e burocratizado, onde aquela criança vai sair debaixo da custódia da lei federal, da lei do Estado,
Estado maior e passará a estar sob a responsabilidade daquela família que está fazendo a adoção. O que Paulo está fazendo é usando essa ilustração para fazer a gente entender o nosso lugar no reino de Deus. Ele diz que antes da fé, você e eu estávamos sob a custódia da lei. E havia nesse lugar onde nós estávamos um tutor, um responsável pelo nosso cuidado. Verso de número 24, que algumas versões, as antigas, não sei como é que está aí na versão do pastor João, chama de aio. Veja se é isso mesmo. Verso de número 24, assim, essa lei, debaixo da qual nós estávamos, foi o nosso tutor, ou seja, o nosso aio. Então, o que era o aio? O aio era o paidagogos. Quem era o paidagogos? Aí da expressão pedagogia, o paidagogos era o responsável, aquela pessoa que ficava na responsabilidade da criança. E a criança poderia, agora é uma conjectura minha, a criança poderia dizer: ei, o que vai acontecer comigo hoje? Não, hoje você vai de manhã escovar os dentes, meio-dia você vai fazer isso. Então, paidagogos era aquela pessoa que cuidava da rotina da criança, dando ordens, dando leis e dando para ela responsabilidades. Talvez aquela criança pudesse perguntar: mas quando é que eu vou sair desse lugar chato aqui? Aí, possivelmente, o paidagogos tinha que responder: você só pode sair daqui quando o seu pai vier te buscar, porque enquanto você não tiver um pai, você vai ter que estar debaixo da minha ordem, debaixo da minha regra, porque como diz lá no Nordeste, quem come do meu feijão, pega do meu cinturão. Então fique quieto, porque seu pai ainda não veio te buscar. Aliás, você não tem pai ainda. Aí imagine o que a Bíblia está dizendo: a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então preste atenção agora, venha comigo para o capítulo de número 4, capítulo 4, verso de número 1, que diz: porém eu digo para vocês que este que é menor de idade, mesmo sendo herdeiro, não é diferente de um escravo. Por quê? Porque ele não tem direitos para herdar, e era assim na antiguidade. Quando uma criança não chegava à maioridade, ela não tinha direito de herança, não podia vender a propriedade, não podia tomar decisões, e quem era responsável por essa criança era o paidagogos, era o aio, era o tutor. Verso de número 2, no entanto, ele, esta criança, está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Aí agora ele vai aplicar no versículo de número 3. Assim também nós, quando éramos crianças espiritualmente falando, nós estávamos debaixo da lei, debaixo do paidagogos. Antes de chegar Cristo para nossa vida, nós éramos como crianças no orfanato, aguardando a chegada de um pai, e estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Mas o versículo de número 4 diz que chegou o dia pelo qual aquela criança aguardou a vida inteira. Um dia meu pai vem me buscar, um dia meu pai vem aqui, um dia vocês todos vão ver eu chamando alguém de pai. Ele vai chegar na frente do orfanato, ele vai vir, ele vai tocar a campainha, e eu vou sair, e ele vai me levar para a casa dele. Verso de número 4, isto aconteceu quando chegou a plenitude dos tempos, quando chegou a hora certa, quando chegou o momento exato. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, nascido debaixo da lei, ou seja, ele também passou pelo orfanato,
da custódia da lei. Mas ele, versículo de número 5, veio para redimir ou resgatar, é a mesma coisa, os que estavam sob a lei. Aí ele veio, aí ele chegou, bateu na porta do orfanato, estamos lá, estão lá aquele monte de criança fazendo aquilo que podem debaixo da lei, mas quando o tutor sai, vira uma bagunça, porque o tutor tem que estar em cima e sendo rígido o tempo inteiro. Aí de repente a campainha é tocada, o sinal é ouvido, e aí o tutor vai abrir a porta. Quando o tutor abre a porta, quem está do lado de fora? Aquele que veio enviado por Deus para realizar o resgate, para realizar a remissão, e ele se identifica e diz: eu vim para levar aqueles que querem ir para a casa de um pai. Eu vim para realizar a adoção de filhos. Aleluia! Eu vim para realizar a adoção. Quem quer ir? Quem quer ser meu filho? Quem quer ser meu filho? Quem quer ser meu filho? Ele pergunta. Aí no orfanato, alguns falam eu quero, outros dizem eu quero, outros dizem não, eu não quero. Tem gente que não quer. Mas observe que aqueles que optam, aqueles que querem, aqueles que aceitam, eles se tornarão filhos de Deus. Aleluia! Mas veja bem, observe o que vai acontecer. Essa criança sai e agora o pai vira para ela e fala assim: agora você vai me chamar de filho. Observe, uma criança de 10 anos que nunca chamou ninguém de pai, ou um adolescente de 14 anos que cresceu sem pai, ou que seja de 17 anos porque só saía de debaixo do pai da Gogos aos 18, ou imagine de 17 anos, ou imagine de 5 anos, veja que mesmo uma criança de 6 anos, ela não vai chamar uma pessoa que aparece na vida dela de pai de um dia para o outro. Isso é fato, que mesmo as mulheres que optam, por exemplo, por ter um segundo relacionamento após um divórcio e têm filhos, as crianças não vão, raramente, em raras exceções, vão acostumar a chamar o padrasto de pai, porque é diferente. Agora veja o que está acontecendo aqui. A criança não vai conseguir chamar ele de pai de uma hora para outra. Por quê? Porque tem que haver um processo interno, tem que haver uma coisa interna, tem que haver uma empatia, tem que haver uma ligação de alma, tem que haver uma ligação de espírito, tem que haver uma ligação de mente, tem que haver o amor de um para com o outro. O filho tem que olhar para ele e saber, não, ele não é só um padrasto, ele é realmente melhor do que o pai, ele é meu pai. E o pai olha para ele e fala, você é meu filho. Então tem que haver um processo dentro, tem que acontecer algo dentro. Então olha o que vai acontecer. O versículo de número 6 diz que Deus sabe que esse processo é necessário. Por quê? Porque nós não nos parecemos com nosso pai. Nós viemos do orfanato, e no orfanato, crianças de um orfanato são crianças complicadas, são crianças que crescem com um monte de problemas. Essas crianças precisam ser educadas, essas crianças precisam ser instruídas, essas crianças precisam de uma disciplina paterna, mas elas não estão dispostas a passar por esse processo, a menos que haja uma obra dentro do coração delas. Então a Bíblia diz que Deus, sabendo disso, versículo de número 6, agora que nós somos filhos adotados, existe um processo legal, através do qual Deus nos declarou justificados e disse para nós, você é o meu filho. Mas sabendo Deus que é necessário um processo interno, verso de número 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito dele para o coração
coração de vocês para fazer vocês olharem para cima e dizer: Abba, Pai. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Assim, verso de número 7, você não é mais escravo, mas você agora é filho, e por ser filho, Deus transformou você em herdeiro. Então eu quero que você repita comigo esta expressão: você, filho. Diga assim: por ser filho, Deus me fez herdeiro. Diga assim: por ser filho, Deus me fez herdeiro. Herdeiro de quê, pastor? Voltemos para Gênesis 12, verso de número 2. Porque Deus nos fez herdeiros da promessa. A promessa que foi feita ao descendente, e o descendente é Cristo. Mas nós não tínhamos nada com Cristo, mas agora nós somos herdeiros porque estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, somos herdeiros junto com Ele. Preste atenção, essa palavra de Deus é para a igreja, para aqueles que estão em Cristo. Farei de você um grande povo. Ei, olha a promessa de Deus para você: eu farei de você um grande povo. A segunda promessa de Deus para a igreja: eu farei você, eu te abençoarei. Aleluia. A terceira promessa de Deus para você e para a igreja: por meio de Cristo, eu tornarei famoso o teu nome. Quem disse que você será esquecido? Quem disse que você será esquecida? Eu tornarei famoso o teu nome. E tem mais um detalhe: não adianta tentar lançar maldição sobre a tua vida. E se alguém quiser abençoar, vai ter que entender esse princípio: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, mas de igual maneira eu amaldiçoarei aqueles que tentarem lançar maldição sobre a tua casa. E se alguém quiser ser abençoado, vai ter que passar por você, porque a bênção vai passar pela tua casa e pela tua história. Volta para Gálatas em nome de Jesus. Gálatas capítulo 26. Aleluia, glória a Deus. Gálatas capítulo 3, verso 26. Aleluia, a promessa de Deus. Preste atenção, porque olha a promessa de Deus. A promessa de Deus agora tem uma afirmação por parte do céu para a tua vida, para a tua história. E a afirmação do céu para você é a seguinte: vocês, todos vocês que estão em Cristo, vocês são filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Mediante, existe um mediante? Fale comigo assim, ó: mediante. Mediante, sabe o que quer dizer? É através da fé em Jesus Cristo. Cai por terra aqui aquela teoria de que todo mundo é filho de Deus. Não, nós somos filho negativo. Ninguém é filho de Deus a não ser que creia em Jesus Cristo pela fé em Jesus. Eu deixo de ser só criatura para ser filho. Quem não tem fé em Jesus não é filho, é criatura. Mas quem tem fé em Jesus deixa de ser mera criatura para também ser filho por meio da adoção. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para você e aplicar na sua vida. Eu não sei como é que foi o seu pai com você. Eu não sei como é que foi a sua mãe com você. Eu não sei se você tem problema com a sua ascendência. Eu não sei se você tem problema com seus progenitores. Mas de uma coisa eu sei: Deus refaz a tua descendência a partir de uma nova paternidade, a partir de uma nova filiação, porque Ele diz para você: você pode, alguém pode até dizer para você: você não tem pai, mas eu digo para você: você é minha filha, você é meu filho. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor.
Abra comigo, por favor. Carta de Paulo aos Romanos. Vamos entender um pouco mais sobre essa obra do Espírito em nós. Essa obra do Espírito, ela faz com que nós sejamos transformados para não viver mais de acordo com o que a gente costumava fazer quando a gente estava no orfanato debaixo da lei. Aqueles atos infracionários não devem ser mais o nosso guia. E Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 13, vai alertar sobre a necessidade de viver no Espírito, porque o Espírito nos foi dado. Então ele vai dizer assim, verso 13: pois se vocês viverem de acordo com morrerão, mas se viverem pelo Espírito, farão morrer os atos do corpo. No verso 14 ele diz, Deus deu o Espírito para vocês com um propósito. Quer saber qual é o propósito pelo qual Deus colocou o Espírito dentro da sua vida? Verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A maior evidência de que alguém foi realmente batizado, a meu ver, não é o falar em línguas. A maior evidência, porque para mim falar em línguas é do espiritual. A maior evidência de que alguém foi batizado é que ele ou ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então não adianta falar em línguas uma vez e depois viver uma vida mundana. É necessário ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Verso 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, mas vocês receberam o Espírito. Olha só, continua o versículo. Vocês receberam o Espírito que os adota, que os torna. Olha só, preste atenção nisso aqui. Olha só, olha para a força desse negócio. Deus diz assim, ó, veja bem, volte comigo, porque na mensagem tudo tem uma conexão. Eu não falei nada aqui até agora para ser deixado no ar. Preste atenção. Nós falamos de Gênesis 1 e eu disse uma coisa: Deus cria por meio e quando Deus emite a palavra, o Espírito Santo vem para dar vida. Então veja bem, a Trindade atuando. A Trindade é assim: o Pai diz, eu quero criar e dar ordem ao caos, e eu vou pronunciar uma palavra, e o Filho está à disposição. Pode pronunciar: Pai, eu sou a tua palavra, eu vou soar sobre os ventos e sobre os buracos negros da inexistência. Aí o Espírito diz, eu estou à tua disposição. Quando a palavra soar, ela já vem com vida, porque eu venho produzindo vida naquilo que não existe. Aí o Pai, o Filho e o Espírito estão atuando juntos. É assim que acontece na adoção, porque Deus diz assim, eu vou adotar. Aí Jesus disse, pode deixar que eu vou lá buscar. Aí Jesus vem, bate no orfanato e diz assim, é meu filho. Mas só que o simples fato de dizer, ele é meu filho, o seu interior ainda não está transformado, o seu interior ainda não tem aquela conexão com o Pai. Mas aí vem o Espírito Santo e diz, pode deixar que a obra de dentro é comigo. Aí a Bíblia diz, no versículo de número 15, mas receberam o Espírito que os torna, que os transforma. Você, no primeiro momento, é filho no papel, mas aí o Espírito diz, mas agora vai ser filho
e por direito, e de fato, porque eu vou transformar por dentro. Aí o Espírito diz, e os torna, e os transforma em filhos por adoção, para que ele não diga por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, Abba, Pai. Aleluia. Mas nem tudo é flores. E tem aquele dia que você acorda e você acorda completamente descrente de quem você realmente é. E você começa com aquele sentimento de que você não é, de que você não vale, de que você não merece, de que você não importa, de que você... Aí a Bíblia diz que o Espírito nesse dia também atua em nós, verso 16. Porque quando o seu espírito estiver em dúvida sobre quem você é, aí o Espírito vem e ele vai comunicar, ele vai testemunhar, ele vai falar, ele vai convencer, ele vai impregnar o seu coração da verdade de que você é filho de Deus. Então, verso 17, acredite, porque Paulo está dizendo agora já em outra carta a mesma coisa. Essa é uma verdade repetida na Escritura. Se somos filhos, se somos o quê? Filhos. E o filho, na antiguidade, no direito romano, mesmo sendo por adoção, ele tem o mesmo direito. Até hoje, na legislação é assim. Se ele é filho, não importa se foi por adoção ou por geração, se ele é filho, está na certidão e está registrado o pai e a mãe, ele herda igual. Não, você é filho por adoção, não vai herdar 50%, se são 2 filhos, você só vai herdar 10%. Não existe isso. Então Paulo está reforçando o verso 17, se somos filhos, então somos o que, gente? Herdeiros. Agora, você vai dar um glória agora, quando eu disser de quem você é herdeiro. Porque, veja bem, o fato de ser herdeiro não quer dizer nada. Você pode ser herdeiro de dívida, sim ou não? Você pode ser herdeiro de um pai pobre, não tem nada para deixar para você, e às vezes, infelizmente, às vezes nem caráter. Então, o simples fato de ser herdeiro não quer dizer muita coisa. A questão não é o que você herda, a questão é de quem você herda. A questão não é o que você recebe, a questão é de quem você recebe o quê? A questão não é o que faltou na tua vida, a questão é o que Deus providenciou para a tua história. A questão não é o que seus pais fizeram ou deixaram de fazer, a questão é o que Deus vai fazer por meio da tua vida. A questão é que Deus escolheu você e Ele não abre mão da tua história. Não importa se você quer ou não quer, mas eu quero dizer uma coisa, Deus continua te dizendo, eu quero te abençoar. Mas a Bíblia diz, se somos filhos, então somos o que, gente? Herdeiros de quem? Vamos falar forte esse negócio aqui, responde para mim porque está na tela. Herdeiro de quem? Herdeiros de Deus. Aleluia! Você não é herdeiro de um homem mesquinho, de uma mulher mesquinha. Você é herdeiro daquele que é
simplesmente o dono do universo. Você é herdeiro daquele que fez todas as coisas. Você, se isso é ser pouco para você, deixa eu dizer de quem você é herdeiro. Você é herdeiro só daquele que fez os céus e a terra pelas suas palavras. Aleluia! Oh, glória a Deus, você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus. E sabe com quem? Sabe quem é que vai estar do teu lado para desfrutar dessa herança junto contigo? Aquele que veio fazer uma missão para te resgatar. A Bíblia diz: somos herdeiros de Deus e o que, gente? Co-herdeiros com Cristo. Aleluia, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos sofrimentos de Cristo, também a igreja participará da glória de Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus não veio só para participar de sofrimento. Tem sofrimento para nós, tem tristeza para nós, tem luta para nós, tem adversidade para nós, mas tem vitória, tem glória, tem esperança, tem promessa. Deus tem para você. A igreja participa do seu sofrimento, mas participa da sua glória. Vamos terminar, não acabou. Vá para Efésios capítulo 1. Preciso dizer mais uma coisa para você sobre esse processo e como o Espírito Santo realiza ele. Vamos terminar nesse texto, Efésios capítulo 1, verso de número 13. A Bíblia diz, Efésios 1:13. Mas antes de lermos o versículo 13, volte comigo para o versículo de número 4, de Efésios 1. Preste atenção nisso aí. Quando foi, pastor, que Deus resolveu fazer esse negócio com a minha vida? Deus resolveu fazer isso com a sua vida, diz a palavra de Deus, que Ele te escolheu antes dele dizer assim: haja luz. Antes de Deus dizer assim, haja luz, Deus já disse assim: serás meu filho. Antes de Deus dizer assim, haja luz, Ele disse, haja cruz. Para salvar aquele e aquela que eu vou adotar. Deus escolheu você antes de quê? Antes da criação do mundo. Meu Deus. Deixa eu dizer de novo isso aqui para você entender. Antes de Deus colocar para fora do seu coração, antes de Deus antes de Deus realizar, porque o mundo era algo que estava no coração de Deus, sim ou não? Ele criou, Ele falou aquilo que estava na sua mente, Ele colocou para fora através das palavras. Olha isso aqui, que o Espírito nos revela. Antes de Deus colocar para fora de si o projeto do mundo, Ele colocou você no projeto dEle. Ele colocou você dentro do coração dEle. Ele te escolheu. Mas Ele te escolheu com um propósito. Sabe qual é o propósito? Para sermos santos, irrepreensíveis, como diz Paulo em Efésios 1:4, e vivemos em sua presença. E em amor, verso 5, Ele nos predestinou. Para quê, pastor? Para sermos, lê comigo, para sermos o quê? Adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Mas para fazer isso, Ele usou quem?
O Espírito Santo. Então, verso 13, para a gente terminar. Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que Deus planejou isso mesmo? Antes de criar o mundo, Deus planejou. Mas quando foi que a coisa começou a tomar forma? Porque veja, Deus sempre cria as coisas por meio da sua. Deus criou a nação de Israel por meio da sua. Dando quantas promessas para Abraão? E agora nós somos herdeiros dessas. Por meio de Jesus. Pela operação do Espírito. Só que isso acontece para nós. Isso na mente de Deus já aconteceu desde a eternidade. Mas na história tem um momento em que isso acontece. No time. Cada um aqui tem o dia. Foi dia 22 de março de 1995. Outro poderia dizer foi em 88. Alguém poderia dizer foi em 82. Outro poderia dizer foi em 2015. Outro poderia dizer foi em 2013. Enfim. Na mente de Deus isso aconteceu desde a eternidade, mas para você acontece num dia na sua história. E quando foi que aconteceu isso? Verso 13. Quando é que isso se torna verdade e fato na sua vida? Quando, diz a Bíblia, vocês o quê? Ouviram. Basta só ouvir. Vocês ouviram e creram. Deus abençoe essa juventude aí. Juventude que é cheia do Espírito Santo é assim. Essa juventude passou esse final de semana por um congresso abençoado. E a essa hora tem jovem que não está mais nem aí para o que aconteceu no final de semana. É porque não foi verdadeiramente tocado pelo Espírito e por nada que aconteceu ali. Mas jovem que foi verdadeiramente tocado pelo Espírito vai viver o ano de 2022 diferente na presença do Senhor. Isso é fruto de verdadeiro avivamento. Jovens aqui querendo ouvir a palavra. E cadê os obreiros, pastor? Não, eles não precisam mais aprender. Os que não estão aqui não precisam mais aprender. Eles já sabem tudo. Eles sabem tudo. Os crentes que falam, eu não preciso mais de culto de doutrina, eu já estou pronto, já estou preparado para ir para a glória. Vamos orar para Jesus levar. Já está pronto. Quem não está pronto ainda está aqui para aprender. Verso 13. Quando é que isso acontece na nossa história? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Aí nesse dia aconteceu uma coisa. O que foi que aconteceu nesse dia, pastor? Vocês foram selados. Que dia foi que você foi selado? Foi no dia que vocês ouviram e... Então preste atenção, eu quero corrigir aqui uma coisa. Se você ouvir por aí que você foi selado no dia que você foi batizado com o Espírito Santo, diga, não é verdade, com todo respeito, em amor, tá certo? Você pode ter sido revestido no dia que você foi batizado com o Espírito Santo, você é revestido, tá certo? Aqui a gente ensina. Então veja, no dia que você é batizado no Espírito Santo, você é revestido. Você não é selado, você é selado no dia que você aceita Jesus. Porque o selo quer dizer assim, propriedade divina. No dia que você é selado, Deus está dizendo assim, é meu, é minha, é meu, é minha, é meu, é minha. Eu não abro mão. Pastor, ainda não fui batizado com o Espírito Santo, mas é selado. E se Jesus vier, vai morar no céu, se estiver em comunhão com Cristo e com a igreja. Agora preste atenção, você foi selado com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa é o selo de que você não é seu, de que você pertence àquele que te comprou e àquele que disse, você é meu filho, aquele que te adotou. Aí o Espírito Santo funciona na sua vida como um selo, mas também funciona como garantia, verso 14. Verso 14 diz que ele é o quê? A garante da nossa até a redenção daqueles o quê? Que pertencem a Deus. Diga assim, porque eu pertenço a Deus.
Você pertence a Deus. E você não é abandonado ou abandonada. Você tem pai. Você tem pai. E você pertence a Deus. Você pertence ao Senhor. E tem uma coisa. Ele colocou dentro de você não só uma marca de propriedade, que é o selo, mas ele colocou dentro de você uma garantia de que você vai morar no céu. Qual é a garantia, pastor? É o Espírito Santo. É a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aqueles que amam ao Senhor, aqueles que hoje podem dizer: Senhor, tu és meu Pai. Eu quero que você fique de pé e nós vamos terminar com uma oração nessa noite.